Minha rainha, você sabe qual é o erro colossal que nós, mulheres, cometemos após os 40 anos? É a crença equivocada de que, para reter um homem, precisamos estar sempre acessíveis, sempre gentis, invariavelmente impecáveis. Hoje, desvendarei um segredo que irá transfigurar completamente a sua visão sobre o amor e a arte da sedução, o poder magnético do sumiço estratégico. E não se trata de manipulação ou artimanhas vazias, é neurociência aplicada ao intrincado coração masculino. Permanecendo comigo até o desfecho deste vídeo, compartilharei a revelação que nenhum homem almeja que você conheça. Como acionar a dependência emocional dele por você, utilizando 3 mecanismos cerebrais cientificamente comprovados. Mas antes de prosseguirmos, por favor, comente aqui embaixo. Você já sentiu que quanto mais se doa, menos é valorizada? Se sim, deixe seu curtir neste vídeo e imprescindivelmente inscreva-se no canal Intuição de Mulher, pois semanalmente desvendo táticas que têm o potencial de revolucionar sua vida amorosa. Iniciaremos com força máxima, então aconchegue-se, pois as próximas horas serão uma verdadeira aula magistral sobre a sua própria força interior. E acredite-me, ao finalizar esta audição, você não apenas enxergará os homens sob uma ótica totalmente nova, mas, o que é ainda mais significativo, passará a enxergar a si mesma com a reverência e o respeito que merecidamente lhe pertencem. Vamos direto ao ponto, sem rodeios ou floreios desnecessários. O funcionamento da mente masculina opera com um sistema de recompensas bastante ancestral, quase primitivo. Quando algo está constantemente ao alcance, a central de recompensa cerebral simplesmente se desativa, entra em um estado de repouso. Isso é pura biologia básica, meu amor. A dopamina, aquela substância química associada ao prazer e à motivação, é liberada com muito mais intensidade quando existe um grau de incerteza, quando há um valioso objetivo a ser conquistado ou uma busca a ser empreendida. E o que acontece quando você está incessantemente ali, disponível 24 horas por dia, respondendo a cada mensagem instantaneamente, cancelando seus próprios compromissos e planos por ele? O cérebro primitivo dele interpreta que você já é sua posse, que não há necessidade de qualquer esforço adicional para mantê-la ou conquistá-la. É como ter um prato de comida que jamais se esgota. Após um certo tempo, ele deixa de despertar a fome, a saciedade prevalece e o desejo desaparece. Contudo, aqui reside a parte fascinante, e esta é uma verdade que a maioria dos terapeutas não ousará lhe dizer, por receio de soar politicamente incorreta ou de desvirtuar certas percepções convencionais. Homens necessitam sentir a possibilidade de perdê-la para, de fato, valorizá-la plenamente. Não se trata de maldade ou de uma predisposição para o desinteresse. É que o cérebro reptiliano deles está biologicamente programado para perseguir, para alcançar, para provar o seu valor através da conquista. A diferença fundamental reside em nós, mulheres, que possuímos um sistema nervoso mais intrincado e complexo. Somos capazes de amar com profundidade e, simultaneamente, preservar nossa individualidade e independência. Eles, por outro lado, funcionam mais como caçadores natos. Se a presa não demonstra agilidade, se não há um desafio inerente à perseguição, o interesse se esvai, a emoção da caça se dissipa e a motivação para a conquista se esmaece rapidamente. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Agora, antes que você me interpele, questionando se isso não soa terrível ou manipulador, permita-me elucidar um ponto crucial. Não estou advogando por jogos tóxicos, nem por adotar uma postura de difícil por capricho ou birra. O que defendo é uma reconexão com o seu valor intrínseco, com aquela mulher potente e magnética que você era antes de moldar-se aos horários dele, às suas exigências e aos seus receios. Recorda-se da época em que estava solteira e possuía uma energia tão cativante que atraía olhares onde quer que fosse? Sabe por que essa aura se desvaneceu? Porque você começou a viver em função dele, em vez de viver para si mesma, de nutrir seus próprios anseios e desígnios. E isso, minha rainha, é exatamente o que transformaremos hoje, de forma definitiva. Ao longo de mais de 20 anos dedicados ao estudo do comportamento humano e tendo trabalhado com milhares de casais, posso asseverar com toda a certeza que as mulheres que conseguem sustentar aquela centelha, aquela paixão vibrante mesmo após anos de convivência, compartilham um traço singular. Elas nunca cessaram de ser um enigma para seus parceiros, mantendo uma aura de mistério que alimenta a curiosidade e o desejo contínuos.
Não se trata de ser fria ou distante de forma proposital. A essência reside em manter uma vida própria vibrante, sonhos pessoais acalentados e um fogo interior incessantemente aceso. Porque quando um homem percebe que não pode decifrá-la completamente, quando ele compreende que você é uma mulher de profundidade, com múltiplas camadas de personalidade, com uma existência rica que transcende a mera relação com ele, o cérebro dele se ativa de uma maneira que talvez não tenha experimentado em anos, reacendendo a chama da curiosidade e do fascínio. E é aqui que se insere a primeira tática que desejo compartilhar consigo, uma ferramenta de imenso poder, a pausa estratégica. Quando ele lhe enviar uma mensagem, não responda de imediato e não o faça por mero cálculo ou para se fazer de difícil. Faça-o porque, genuinamente, você tem uma vida pulsante para zelar e atender, repleta de afazeres e interesses próprios. Permita-me detalhar o que acontece na mente dele durante essa suspensão, esse intervalo de tempo. Primeiramente, há uma ativação da córtex pré-frontal, a região cerebral responsável pelo planejamento e pelo pensamento analítico. Ele começa a se indagar: o que ela estará fazendo? Estará tudo bem com ela? Será que fiz algo de errado para que não respondesse de pronto? Essa incerteza inicial já planta a semente da curiosidade. Em segundo lugar, ocorre a liberação de uma pequena dose de adrenalina, aquele hormônio do estresse que, em proporções reduzidas, gera um frisson, uma excitação sutil. Essa sensação de antecipação mantém a mente dele engajada e atenta. E em terceiro lugar, quando você finalmente responde, o pico de dopamina liberado é significativamente mais intenso e gratificante do que se a resposta tivesse sido instantânea, apagando a necessidade de esforço. É análogo à diferença entre consumir chocolate diariamente e saboreá-lo apenas nos fins de semana. Qual das duas situações você acredita que proporcionará uma experiência mais saborosa e valorizada? A escassez controlada aguça o paladar do desejo. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Contudo, preste atenção, pois aqui reside um ponto crucial onde muitas mulheres erram. Não se trata de ignorá-lo por dias a fio ou de ser cruel e insensível. A essência está em estabelecer limites naturais e genuínos, pois sua vida é de fato abundante e completa em si mesma. Se a sua pausa for artificial, se for apenas uma encenação sem um fundamento real, ele perceberá. Homens, embora por vezes pareçam alheios às sutilezas, possuem um radar extraordinariamente apurado para detectar a autenticidade e a falta dela. Permita-me fazer-lhe uma pergunta, e desejo que seja brutalmente honesta consigo mesma. Quando foi a última vez que você fez algo exclusivamente para si? Algo que a preenchesse de orgulho e satisfação, sem ponderar se ele aprovaria ou não, se seria do agrado dele ou indiferente? Se a resposta não surgir prontamente em sua memória, é provável que aí resida a raiz do seu dilema. Homens tendem a se apaixonar por mulheres que são apaixonadas por suas próprias vidas, que possuem um brilho intrínseco e independente. É um paradoxo belíssimo, mas verdadeiro. Quanto menos você necessitar dele para alcançar a sua felicidade, mais ele sentirá a necessidade de você para a própria plenitude. E isso, meu amor, não é egoísmo ou egocentrismo. É puro autorrespeito, é a compreensão visceral de que sua alegria e bem-estar não podem depender dos humores, das decisões ou da atenção de outra pessoa. Quando você é a fonte primária da sua própria felicidade, irradia uma energia que é absolutamente irresistível, um magnetismo que atrai e cativa sem esforço. Agora vamos mergulhar em um tema que me fascina profundamente como sexóloga: a química intrínseca do desejo. Você sabia que o desejo não se manifesta como uma emoção constante, onipresente? Pelo contrário, ele é cíclico, com marés próprias como as ondas do oceano. Ele ascende e decresce, intensifica-se e se acalma em um fluxo natural. No entanto, nós, mulheres, frequentemente temos a tendência de almejar que esse desejo esteja perpetuamente em seu ponto mais elevado, no auge da intensidade, o que é uma expectativa impraticável e insustentável. Homens, por outro lado, compreendem intuitivamente esse ritmo, essa cadência inata do desejo. Por isso, quando você se retira estrategicamente, quando se afasta com elegância e propósito, está permitindo que o ciclo natural do desejo complete-se, que a saudade floresça e se aprofunde. E qual é a parte mais sublime e encantadora de tudo isso, minha rainha? É que ao retornar depois dessa pausa, após esse período dedicado a si mesma e à sua reconstrução, você não ressurge como a mesma mulher que partiu. Você retorna renovada,
com novas histórias para compartilhar, com uma energia revigorada e contagiante, com aquele brilho singular nos olhos que somente advém de ter vivido plenamente e se nutrido internamente. Isso, minha rainha, é um atributo irresistível para qualquer homem que realmente valha a pena o seu investimento emocional. Contudo, precisamos ser claras sobre um aspecto de extrema importância. Essa abordagem não surte efeito com homens imaturos ou emocionalmente inexperientes. Se um homem reage com fúria, com táticas de manipulação ou com punições quando você dedica tempo a si mesma, essa é toda a informação que você necessita sobre a verdadeira natureza dele e da relação. Um homem maduro e seguro de si, por sua vez, respeitará seu espaço e, mais do que isso, admirá-la por possuí-lo. A grande distinção reside no tipo de homem que você almeja atrair e manter em sua vida. Se o seu desejo é ter alguém que a valorize apenas quando você está disponível para servi-lo e atender a todas as suas demandas, então, sim, permaneça perpetuamente conectada ao telefone, à disposição a qualquer chamado. Mas se a sua busca é por um parceiro que se orgulhe de estar ao lado de uma mulher poderosa e independente, então você precisa, em primeiro lugar, ser essa mulher em sua essência. E aqui adentra algo que me entusiasma profundamente em compartilhar: a técnica do contraste emocional. Nós, seres humanos, percebemos absolutamente tudo por meio do contraste. A luz se torna mais resplandecente após a escuridão. O calor é sentido com maior intensidade e prazer após o frio rigoroso, e a sua presença é valorizada de modo muito mais profundo após a sua ausência. Este princípio psicológico é fundamental. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Quando você se mantém em um patamar emocional constante, quando está sempre disponível da mesma maneira, a mesma intensidade, gera-se o que na psicologia denominamos habituação. É semelhante a residir próximo ao mar e, com o tempo, deixar de perceber o som das ondas, ou a usar o mesmo perfume todos os dias, e após certo período, já não distingui-lo em si mesma. A familiaridade excessiva pode tornar o extraordinário invisível. Mas quando você introduz variações, quando a sua energia possui matizes e nuances, quando em alguns momentos você está plenamente presente, e em outros está genuinamente envolvida com sua própria vida e afazeres, você cria uma sinfonia emocional que mantém a atenção dele completamente cativada e vibrante. Não estou de forma alguma sugerindo que você deva ser bipolar ou dramática, buscando criar turbulência desnecessária. Estou falando de ser uma mulher integral, com múltiplas facetas, com uma existência rica em experiências e emoções, porque essa é a sua verdade intrínseca. Você é um ser humano complexo, fascinante e multifacetado, não um mero acessório decorativo na vida de outra pessoa. Sabe o que me parte o coração ver? Mulheres brilhantes, talentosas, dotadas de beleza e inteligência, que se reduziram à sombra de seus parceiros, que sacrificaram seus próprios sonhos, suas amizades mais queridas, suas paixões mais profundas, tudo isso na tentativa de manter um homem que, ironicamente, teria sido muito mais atraído por elas se tivessem mantido tudo isso intacto desde o princípio. Homens não buscam uma mãe para cuidar deles, embora por vezes ajam como se a desejassem. No fundo, o que eles genuinamente anseiam é uma parceira que os inspire a ser versões melhores de si mesmos, que os desafie, que os surpreenda com sua individualidade e crescimento. E essa inspiração só pode vir de uma mulher que está em constante processo de evolução e desenvolvimento pessoal. Agora, permita-me compartilhar algo que descobri ao longo de meus anos de consultoria e observação. Os homens mais seguros de si são precisamente aqueles que se sentem mais atraídos por mulheres independentes e autossuficientes. Os inseguros, por outro lado, são os que almejam mulheres dependentes, pois se sentem ameaçados pela força e autonomia feminina. Com qual tipo de homem você deseja estar? A resposta deveria ser evidente, mas me surpreende a quantidade de mulheres que optam pelo conforto ilusório da codependência em detrimento da emocionante aventura do crescimento mútuo e da parceria equilibrada. Quando você se afasta estrategicamente, quando dedica tempo para se nutrir, para crescer, para se tornar a melhor versão de si mesma, está emitindo uma declaração poderosa e inequívoca. Está afirmando: eu sou uma mulher de valor, merecedora de atenção de qualidade, não de migalhas de carinho convenientes, e acredite-me, os homens recebem essa mensagem em alto e bom som. Talvez não a processem conscientemente, mas o cérebro primitivo deles compreende perfeitamente que estão diante de uma mulher de elevado valor,
uma mulher que não se contentará com menos do que merece. Isso me conduz a um ponto crucial: a distinção entre desaparecer por ressentimento e desaparecer por amor próprio. Quando o seu afastamento é motivado pela raiva, pela intenção de puni-lo, pela expectativa de que ele sofra, a sua energia se torna densa, tóxica. Ele sentirá essa vibração negativa e, em vez de sentir a sua falta, sentirá um alívio por estar distante dessa negatividade que o afasta. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Entretanto, quando o seu afastamento se dá por amor próprio, porque você possui uma vida exuberante para desfrutar, porque há projetos que a entusiasmam, pessoas que você anseia encontrar, experiências que deseja vivenciar, a sua energia irradia luz e vitalidade. E essa luminosidade, minha rainha, funciona como um imã poderoso para qualquer homem com um mínimo de discernimento. A chave fundamental reside na intenção subjacente. Você não se afasta para que ele sinta a sua falta. Você se afasta porque possui afazeres maravilhosos para preencher seu tempo, porque sua vida é plena e gratificante por si só. Consegue perceber a diferença sutil mas abismal? Uma atitude provém do vazio da carência, a outra da plenitude da abundância. E falando em abundância, permita-me partilhar algo que transformará para sempre a sua perspectiva sobre os relacionamentos. Você não precisa de um homem para se sentir completa. Eu sei, pode soar como uma frase clichê de autoajuda barata, mas por favor, ouça-me com atenção. Quando você compreende verdadeiramente que sua felicidade não depende da presença ou da validação dele, algo verdadeiramente mágico acontece. Você relaxa, cessa de monitorar cada movimento dele, cada nuance em seu tom de voz, cada atraso na resposta às suas mensagens. E essa descontração, essa confiança inabalável em si mesma, é absolutamente sedutora, um convite irresistível. Homens são capazes de farejar o desespero a quilômetros de distância, mas também são profundamente atraídos pela segurança emocional. E adivinhe qual das duas eles preferem para uma parceria duradoura? Um homem emocionalmente saudável deseja estar com uma mulher que o escolhe, não com uma que o necessita desesperadamente para preencher um vazio existencial. Aqui surge uma pergunta que desejo que você faça a si mesma, com a máxima honestidade. Como era a sua energia quando ele a conheceu pela primeira vez? Era você uma mulher segura de si, com planos bem definidos, com sonhos audaciosos, com uma vida intrinsecamente interessante e vibrante? Se a sua resposta for afirmativa, então é dessa mulher que ele se apaixonou. E se de alguma forma você mudou, se tornou mais dependente, mais ansiosa, mais excessivamente disponível, então é chegado o momento de reconectar-se com essa versão autêntica e poderosa de si mesma. Não se trata de fingir ser alguém que você não é, de interpretar um papel artificial para agradar. Trata-se, sim, de rememorar quem você era antes de moldar sua personalidade ao que você equivocadamente acreditava que ele almejava. E aqui se insere uma das táticas mais potentes que conheço, a reconstrução da sua identidade individual. Muitas mulheres, especialmente após os 40, definiram-se por tanto tempo através de seus papéis esposa, mãe, cuidadora que acabaram por esquecer quem são como indivíduos, quais são suas paixões e anseios mais profundos. Quando você começa a reconectar-se com seus próprios desejos, com suas próprias metas, com as coisas que a faziam vibrar antes mesmo de conhecê-lo, algo extraordinário se manifesta. Não apenas você recupera o seu magnetismo pessoal, mas também reassume o seu poder intrínseco. E os homens, meu amor, são como mariposas inelutavelmente atraídas pela luz. Quando você brilha com a sua própria luminosidade, quando irradia paixão pela sua própria existência, é impossível que você passe despercebida aos olhos de quem realmente importa. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Mas atenção, porque aqui reside uma armadilha em que muitas mulheres incidem. Elas começam a agir de certas maneiras apenas para provocar ciúmes ou para chamar a atenção dele de forma reativa. Essa tática não funciona porque a motivação subjacente permanece externa, ainda centrada nele. O que realmente surte efeito é quando você genuinamente se redescobre, quando encontra atividades, pessoas e projetos que a preenchem de alegria por si mesmos, sem depender da validação alheia. Quando o seu crescimento é autêntico, quando a sua felicidade é genuína e real, isso é notável para todos ao seu redor e se torna absolutamente irresistível.
Permita-me abordar agora algo que as mulheres da nossa geração conhecem muito bem: o medo de permanecer sozinha. Esse receio paralisante é o que nos impulsiona a nos apegar, o que nos faz tolerar migalhas de carinho, o que nos transforma em versões diminuídas e empobrecidas de nós mesmas. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe revela: estar sozinha não é o pior cenário concebível. O pior cenário é permanecer ao lado de alguém que não a valoriza, que não a respeita, que não se entusiasma com a sua chegada, que a faz sentir-se invisível mesmo na presença dele. Estar sozinha e em paz consigo mesma é infinitamente superior a estar acompanhada, mas sentindo-se irrelevante e desprezada. E quando você verdadeiramente integra essa verdade, quando a sente em cada fibra do seu ser, a sua energia se transmuta por completo. Você deixa de negociar a partir do desespero e passa a agir a partir da abundância. Você não mais implora por amor, mas o recebe como algo natural e merecido. Os homens percebem essa diferença de imediato. É como se você carregasse um letreiro invisível que proclamasse: mulher de alta qualidade que conhece seu valor. E acredite-me, isso é mais afrodisíaco do que qualquer perfume caro ou lingerie sedutora. Agora, vamos falar sobre o asterisco timing asterisco, pois desaparecer estrategicamente não implica sumir ao acaso. Existem momentos específicos em que essa tática se mostra mais eficaz. Por exemplo, após instantes de intensa intimidade, seja ela emocional ou física, os homens tendem a se recolher naturalmente para processar as experiências. Em vez de persegui-los ou bombardeá-los com mensagens questionando se está tudo bem, utilize esse tempo para si mesma, para se reconectar e se nutrir. Essa abordagem também funciona de forma excelente após discussões. Em vez de insistir em resolver tudo de imediato, conceda espaço para a reflexão, tanto para você quanto para ele. Frequentemente, a distância física e emocional traz clareza, e ao se reencontrarem, a conversa flui de maneira muito mais produtiva e resolutiva. Contudo, há um momento em que o desaparecimento se revela excepcionalmente poderoso, quando você percebe que está entregando mais do que está recebendo na relação. Em vez de confrontá-lo ou nutrir ressentimento, simplesmente redirecione a sua energia para outras esferas da sua vida. Deixe que as suas ações falem por si, transmitindo a mensagem de que você não está mais disponível para desequilíbrios. Sabe o que acontece quando você adota essa postura? Ele começa a notar a sua ausência, a se perguntar onde ela está, o que estará fazendo, porque não está tão acessível como antes. E isso, minha rainha, é exatamente a posição em que você deseja que ele esteja, pensando em você, sentindo a sua falta. Mas lembre-se, você não está jogando, está apenas redistribuindo a sua energia de forma mais equilibrada. Está investindo em si mesma tanto quanto investe na relação, buscando um equilíbrio saudável e sustentável. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. E aqui surge algo fascinante sob a ótica neurológica. Quando um homem não consegue prever completamente o seu comportamento, quando ele não pode considerá-la como um dado adquirido, o cérebro dele permanece ativado e engajado, mantendo-o em um estado de curiosidade e atenção. É como um músculo que se fortalece com o exercício regular. Relacionamentos que se tornam excessivamente previsíveis e rotineiros acabam por entediar o cérebro, literalmente. Mas quando você introduz elementos de surpresa, de mistério, de crescimento contínuo, a mente dele permanece alerta e genuinamente interessada. Não estou me referindo a dramas desnecessários ou a uma imprevisibilidade caótica que gere instabilidade. Estou falando de ser uma mulher que está em constante evolução, que possui camadas a serem desvendadas, que não pode ser facilmente rotulada ou encaixotada em definições superficiais. E isso me conduz a uma das minhas reflexões prediletas: por que nos apaixonamos por certas pessoas e por outras não? Não se trata apenas de atração física, embora isso certamente contribua. É porque essas pessoas despertam a nossa curiosidade mais profunda, nos desafiam a ir além, nos impulsionam a querer conhecê-las em um nível mais íntimo e complexo. Você pode ser essa pessoa para ele, mas, primeiramente, precisa ser essa pessoa para si mesma. Você deve estar genuinamente interessada em seu próprio desenvolvimento, em sua própria evolução, em desvendar novas facetas da sua personalidade. Quando uma mulher está imersa em um processo de autodescoberta, quando está comprometida com seu crescimento pessoal, ela irradia uma energia magnética que é extremamente difícil de resistir. É como se ela portasse um aviso sutil que diz:
Há muito mais de mim a ser descoberto, e os homens, em particular os homens maduros e inteligentes, sentem-se irresistivelmente atraídos por essa profundidade, por essa complexidade inerente. Agora quero discutir algo que me apaixona: a distinção entre a feminilidade tóxica e a feminilidade autêntica. A feminilidade tóxica é aquela que se adapta excessivamente, que se diminui, que se sacrifica de forma desmedida para agradar e obter aprovação alheia. Já a feminilidade autêntica é aquela que se expande, que se celebra em sua plenitude, que se respeita intrinsecamente. Quando você se afasta estrategicamente, não o faz a partir da feminilidade tóxica que pensa: será que assim ele me valoriza? Você o faz a partir da feminilidade autêntica que proclama: eu me valorizo tanto que não estarei disponível para migalhas de atenção ou para ser uma segunda opção. É uma diferença sutil na ação, mas de um poder imenso na intenção. Uma atitude provém do medo e da carência, a outra do amor próprio e da abundância. Uma é manipulação, a outra é autorrespeito inegociável. E aqui adentra algo crucial. Homens de qualidade são capazes de distinguir entre ambas. Homens imaturos ou narcisistas podem, de fato, cair em jogos e manipulações. Mas, sinceramente, é esse tipo de homem que você realmente deseja atrair e manter em sua vida. Um homem que vale a pena respeitará a sua necessidade de espaço, admirará a sua independência e será atraído pela sua força. Não se sentirá ameaçado pelo seu crescimento, mas sim inspirado por ele. E isso me leva a uma verdade desconfortável que muitas mulheres relutam em ouvir. Às vezes, atraímos precisamente o tipo de amor que, no fundo, acreditamos merecer. Se você crê que merece migalhas de afeto, irá atrair homens que lhe oferecerão exatamente isso. Se você crê que merece um amor abundante e respeitoso, irá atrair homens capazes de lhe proporcionar tal sentimento. Afastar-se estrategicamente é, em sua essência mais profunda, uma declaração inequívoca do que você crê merecer. É um grito silencioso que ecoa: eu mereço atenção de qualidade, não qualquer atenção. Mereço respeito, não mera tolerância. Mereço paixão ardente, não a frieza da rotina. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Sabe qual é um dos atributos mais sedutores em uma mulher que realmente conhece o seu próprio valor? Não de uma maneira arrogante ou desdenhosa, mas com aquela segurança serena que advém do autoconhecimento profundo. Quando você tem clareza sobre quem você é, quais são seus limites inegociáveis, o que está disposta a aceitar e, primordialmente, o que não tolerará, você projeta uma energia de liderança emocional que é absolutamente magnética. Homens, mesmo que não o admitam abertamente, sentem-se atraídos por mulheres capazes de liderá-los emocionalmente. Não estou me referindo a controle ou manipulação, mas sim àquela sabedoria feminina intrínseca que discerne o momento certo de se aproximar e o de se retirar, o de dar e o de receber. E essa sabedoria não é algo que se aprenda em livros. Ela se desenvolve através da experiência de vida, do autoconhecimento, da coragem de estabelecer limites e da disciplina de mantê-los. Agora, permita-me compartilhar consigo uma das revelações mais impactantes que tive em minha carreira, ao longo de anos de observação. Os homens não se desinteressam pelas mulheres porque elas envelhecem ou porque deixam de ser uma novidade superficial. Eles se entediam porque elas cessam de crescer, de evoluir. Uma mulher que se mantém curiosa em relação à vida, que persiste em aprender, que se desafia continuamente, que alimenta projetos e sonhos, permanece fascinante em qualquer idade. A idade, neste contexto, é meramente um número quando você mantém essa centelha interior incessantemente acesa. No entanto, uma mulher que se acomoda, que abandona seus sonhos, que permite que sua vida se torne uma rotina previsível e monótona, pode se tornar enfadonha mesmo aos 25 anos. Por essa razão, afastar-se estrategicamente não é apenas uma tática para atrair um homem, é agudo, na verdade, uma prática de autodesenvolvimento contínuo. É uma maneira poderosa de permanecer conectada à sua essência mais profunda, ao seu fogo interior, àquela mulher fascinante que reside em você. Cada vez que você se recolhe para se nutrir, para crescer, para explorar novas facetas da sua personalidade, você retorna mais interessante, mais completa, inegavelmente mais magnética. E aqui surge algo que me enche de entusiasmo, o efeito dominó dessa prática. Quando você começa a valorizar-se mais, não apenas a sua relação amorosa melhora substancialmente, mas todas as suas relações se elevam a um novo patamar.
Seus filhos passarão a respeitá-la mais, pois verão em você uma mãe que se respeita profundamente. Suas amigas a admirarão, pois testemunharão uma mulher que não se contenta com menos do que merece. Até mesmo seus colegas de trabalho perceberão essa nova energia de segurança e liderança que você irradia. É como se, ao transformar a sua relação consigo mesma, você automaticamente alterasse a frequência em que opera, atraindo pessoas e situações que vibram na mesma elevada sintonia. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Mas retornemos ao cerne da questão, porque os homens se tornam viciados quando uma mulher se afasta estrategicamente. A palavra viciado pode soar forte, mas sob o ponto de vista neurológico, é bastante precisa. Quando algo que nos proporciona prazer se torna imprevisível, nosso cérebro libera uma quantidade maior de dopamina na tentativa de obtê-lo. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar tão aditivos. Mas calma, não estamos falando de criar uma dependência tóxica. Estamos nos referindo à ativação do sistema natural de busca e conquista que os homens têm programado em seu DNA desde tempos imemoriais. Por milhares de anos, os homens foram caçadores. Seus cérebros são projetados para perseguir, para conquistar, para valorizar aquilo pelo qual precisam se esforçar e investir energia. Quando você está sempre acessível, quando não há nada a ser conquistado, quando sua presença é garantida, o cérebro primitivo dele interpreta que a caçada já chegou ao fim. O desafio se esvai, e com ele, grande parte do interesse. Mas quando você introduz elementos de mistério, quando se afasta ocasionalmente, quando possui sua própria vida para nutrir e atender, você reativa esse instinto ancestral de conquista. E isso, meu amor, é pura biologia, um funcionamento natural e inato. Não é que seja algo negativo que os homens funcionem assim, é simplesmente como a natureza os programou. E nós, como mulheres inteligentes e autoconscientes, podemos usar esse conhecimento a nosso favor, sem comprometer nossa integridade ou nossos valores mais profundos. A chave reside em compreender que você não está manipulando, você está sendo autêntica com a sua natureza feminina, que é cíclica, misteriosa e profundamente complexa. Você está permitindo que ele seja autêntico com a sua natureza masculina, que é perseguidora, conquistadora e protetora. Quando ambos conseguem expressar a sua essência mais genuína, cria-se uma dança harmoniosa onde ninguém precisa fingir ser alguém que não é, onde a autenticidade é a base da conexão. E aqui adentra algo fascinante. Os homens também necessitam de espaço para sentir a sua falta, para sentir a sua ausência. Se você está incessantemente presente, ele não terá a oportunidade de experimentar a falta, de recordar o porquê se apaixonou por você, de apreciar a profundidade de tudo o que você acrescenta à vida dele. É como residir em uma casa magnífica, mas jamais sair dela. Após um tempo, a beleza da casa passa despercebida pela constante familiaridade. No entanto, se você se ausenta por alguns dias e retorna, a enxerga com olhos renovados e a valoriza muito mais. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos afetivos. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Sua presença constante, por mais amorosa que seja, pode se tornar invisível pela simples força do hábito, mas a sua ausência estratégica lhe oferece a ele a chance de valorizar genuinamente o que possui. E não estou me referindo a desaparecer por semanas ou meses, estou falando de cultivar limites naturais e saudáveis, de nutrir uma vida própria que a preencha de satisfação, de não estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode ser tão simples quanto não responder mensagens imediatamente, porque você está na academia ou em um momento de autocuidado, ou não estar disponível nas noites de sexta-feira porque é o seu tempo sagrado com as amigas, ou dedicar as manhãs de domingo a um projeto pessoal que a apaixona. São limites saudáveis que qualquer pessoa madura deveria possuir, mas que muitas mulheres abandonam ao iniciar um relacionamento, por acreditarem equivocadamente que amar significa estar sempre à disposição. Erro crasso, minha rainha. Amar significa escolher estar presente quando você está presente, não estar presente por obrigação ou por medo de perder o outro. Agora quero abordar algo delicado, mas de extrema importância. E se ele não reagir da forma que você espera? E se ao se afastar estrategicamente ele simplesmente não a procurar? Primeiro, respire profundamente.
Essa reação, por mais dolorosa que seja, pode ser uma informação valiosíssima sobre a qualidade real do seu relacionamento. Se um homem não percebe a sua ausência, se não valoriza a sua presença a ponto de sentir a sua falta, então talvez ele não seja o homem adequado para você, para a mulher que você é e se tornará. Mas antes de chegar a essa conclusão, certifique-se de que o seu afastamento seja autêntico. Se você está se afastando com ressentimento, se está esperando ansiosamente que ele reaja, se a sua ausência está carregada de expectativas e cobranças implícitas, ele sentirá essa energia pesada e poderá interpretar que você está apenas manipulando ou jogando. O afastamento estratégico funciona quando é genuíno, quando você está verdadeiramente ocupada com coisas que lhe são importantes, quando a sua ausência provém de um lugar de abundância e plenitude, não de escassez e carência. Também pode acontecer de ele estar tão habituado à sua disponibilidade constante que leve tempo para processar a mudança. Homens nem sempre são rápidos em processar transformações emocionais. Dê-lhe um tempo, mas não permaneça esperando indefinidamente em um limbo. E aqui reside uma verdade que pode soar dura, mas que você precisa escutar para a sua libertação. Se após um período razoável, ele continuar sem valorizar a sua presença ou sentir a sua falta, então essa é toda a informação que você necessita sobre os sentimentos dele por você. Um homem que a ama de verdade notará a sua ausência. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Ele se perguntará como ela está, o que estará fazendo, quando a verei novamente. Ele não desfrutará de sua ausência nem sentirá alívio por você não estar ali a incomodá-lo. Mas se esse for o cenário, meu amor, então você tem uma decisão crucial a tomar. Você realmente deseja estar com alguém que não aprecia a sua presença? Você quer investir sua energia preciosa em alguém que a considera um dado adquirido, algo que não exige esforço para ser mantido? Eu espero, sinceramente, que a sua resposta seja não. Espero que você possua amor próprio suficiente para reconhecer que merece alguém que se ilumine ao vê-la, que se emocione com suas mensagens, que sinta ter ganhado na loteria por tê-la em sua vida. E se ele não for essa pessoa, então talvez seja o momento de se afastar, não mais estrategicamente, mas definitivamente, pois a vida é demasiadamente curta para ser desperdiçada com indivíduos que não sabem valorizar o presente que você representa. Mas não nos deixemos levar pelo lado pessimista da balança. Na grande maioria dos casos, quando uma mulher começa a aplicar esses princípios de forma correta e autêntica, a reação masculina é incrivelmente positiva. Os homens começam a dedicar-lhe mais atenção, a valorizar mais o tempo que compartilham, a empreender mais esforço na busca de sua conquista. E isso acontece porque eles sentem instintivamente que estão diante de uma mulher de valor intrínseco, uma mulher que possui opções, uma mulher que não se contentará com qualquer coisa. Os homens, embora por vezes não expressem isso abertamente, respeitam profundamente as mulheres que se respeitam a si mesmas. É como se reconhecessem alguém da sua mesma categoria emocional, uma paridade de valor. Agora, permita-me compartilhar algo que observo constantemente em minhas consultas. As mulheres que melhor aplicam esses princípios são precisamente aquelas que menos os necessitam intrinsecamente. Por que isso ocorre? Porque elas já cultivam uma vida plena e rica, já se valorizam de forma inabalável, já possuem limites saudáveis e bem estabelecidos. É um paradoxo interessante, mas verdadeiro. As mulheres que menos precisam dessas técnicas são as que melhor as executam, pois suas ações emanam de um lugar autêntico de amor próprio, e não da desesperança ou da carência. E isso me conduz a um ponto crucial que desejo que você compreenda em sua totalidade. Antes de tentar alterar a dinâmica com ele, você precisa, em primeiro lugar, transformar a dinâmica consigo mesma. Antes de se tornar irresistível para os outros, você precisa se tornar irresistível para você. O que isso significa em termos práticos e tangíveis? Significa que, ao se olhar no espelho, você deve sentir uma genuína admiração pela mulher que vê refletida ali. Não estou me referindo à perfeição física inatingível. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. Refiro-me a um respeito profundo por quem você é em sua essência, por tudo o que conquistou, por cada obstáculo que superou com bravura. Significa que, quando estiver sozinha,
você deve desfrutar plenamente da sua própria companhia. Se você não consegue estar consigo mesma sem sentir tédio ou depressão, como espera que ele ache a sua companhia fascinante e envolvente? Significa que você deve possuir projetos, sonhos e metas que a entusiasmem, independentemente de ele os apoiar ou não. Sua vida deve ser tão rica e completa que a presença dele seja a cereja do bolo, um complemento delicioso, e não o bolo inteiro, a base da sua existência. E aqui entra algo que me fascina sob o ponto de vista da psicologia evolutiva. Mulheres que possuem vidas plenas e satisfatórias irradiam um tipo de confiança que é profundamente atraente, pois sugere boa genética, estabilidade emocional e uma capacidade intrínseca de sobrevivência. Pode soar primitivo, mas nossos cérebros reptilianos ainda avaliam potenciais parceiros com base nesses critérios ancestrais. Uma mulher que claramente consegue cuidar de si mesma, que possui recursos emocionais e sociais abundantes, que não depende de ninguém para a sua sobrevivência, ativa todos os centros de atração masculinos de forma poderosa. É por isso que homens bem-sucedidos raramente se apaixonam por mulheres carentes ou necessitadas. Eles são atraídos por mulheres que estão em seu mesmo patamar de independência e segurança. E isso não tem relação direta com dinheiro ou status social. Tem a ver com aquela segurança interior inabalável que advém do autoconhecimento profundo e da autoaceitação genuína. Agora quero compartilhar consigo uma observação que me impactou profundamente após tantos anos trabalhando com casais. As relações mais apaixonadas e duradouras são aquelas onde ambos os parceiros conseguem manter um certo grau de mistério e individualidade. Não estou falando de segredos tóxicos ou de uma comunicação deficiente. Refiro-me a preservar aquela parte de si que é exclusivamente sua, aqueles pensamentos, sonhos e experiências que você compartilha seletivamente por escolha, não por obrigação ou por medo de esconder algo. Homens são atraídos pela profundidade feminina, por aquela sensação de que, por mais que a conheçam, sempre haverá mais a ser descoberto. É como um livro fascinante cujos capítulos nunca se esgotam, sempre com novas surpresas. Mas muitas mulheres, em sua ânsia de criar intimidade, cometem o erro de se tornarem completamente transparentes. Elas compartilham cada pensamento, cada emoção, cada detalhe do seu dia sem filtro. E embora isso provenha de um lugar nobre de desejo de conexão, pode, paradoxalmente, eliminar o mistério que mantém a centelha viva e o interesse aceso. Se este conteúdo ressoa com você e busca mais insights para a sua vida amorosa, considere inscrever-se no canal Intuição de Mulher. Lá, desvendamos segredos que podem revolucionar a sua jornada. A verdadeira intimidade não nasce do ato de partilhar absolutamente tudo, mas sim da capacidade de partilhar o que é verdadeiramente significativo e profundo. Trata-se de qualidade, não de quantidade de informações, e aqui se manifesta uma das mais belas artes da feminilidade, a seletividade emocional. Saber o momento certo de compartilhar e o de guardar para si, quando abrir o coração por completo e quando manter uma certa distância elegante. Isso não é manipulação. É sabedoria, é inteligência emocional. É a compreensão profunda de que suas emoções, seus pensamentos, sua energia são presentes preciosos que não devem ser distribuídos indiscriminadamente. Quando você valoriza sua própria intimidade emocional, ele, automaticamente, a valoriza também. Quando você trata seus sentimentos como algo de imenso valor, ele os tratará da mesma forma, com a devida reverência. Obrigada por me permitir acompanhá-la nesta jornada rumo ao seu poder, minha rainha. Foi uma honra imensa. E lembre-se, este não é o final da sua história, é apenas o glorioso começo do seu renascimento. Bem-vinda à sua nova vida. A vida onde você é a protagonista principal, onde sua felicidade é a prioridade máxima. A vida onde o amor que você recebe é diretamente proporcional ao amor que você tem por si mesma. Essa vida começa agora, com a próxima decisão que você tomar, com a próxima palavra que você disser a si mesma, com a próxima ação que você realizar. Faça-o a partir do amor. Faça-o a partir do respeito. Faça-o a partir da certeza absoluta de que você merece tudo de mais belo que a vida pode oferecer, porque você merece, e já é hora de você viver como se soubesse disso em sua alma. Eu a amo, minha rainha. Acredite em você tanto quanto eu acredito, e prepare-se para surpreender-se com o quão poderosa você realmente é. O mundo está esperando para conhecer essa versão sua em sua totalidade. Não a faça esperar mais. Já é o seu momento, o seu tempo, a sua vez. Brilhe, meu amor, o mundo necessita da sua luz.